Fala, confeccionistas, estamos aqui para gravar o nosso segundo episódio, né, diretamente aqui do Polo de Confecções do Agreste, Caruaru, Santa Cruz e Toritama. E para você que nos acompanha de longe, né, clica, compartilha, estamos aqui para trazer conteúdos referentes à confecção, para você que procura empreender, para você que já está na caminhada. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, né, vamos falar um pouco de recomeço. O nosso querido empresário João Eufrásio, né, proprietário da marca Lamarque Camisaria. E vamos lá ouvir seu João contar um pouco da sua história, né, de onde ele veio, contar um pouco sobre a história de um recomeço, né, chegando aqui na cidade de Caruaru e fazendo algo totalmente diferente do que ele fazia antes. Bom dia, meu nome é João Eufrásio, já que é para falar de recomeço, eu tenho uma boa história para falar de recomeço. Não vou contar tudo, porque se eu for começar lá do começo mesmo, é muito tempo. Mas a minha vinda aqui para Caruaru se deu por um motivo de recomeço, para recomeçar. Quantos anos que o senhor está na confecção? Eu estou há 8 anos na confecção. 8 anos. Então, para trás tem uma história de vida e o senhor veio para, de fato, recomeçar. E recomeçou no ramo da confecção. Sim. Para trás tem uma história de vida. Eu sempre trabalhei no comércio. Minha vida inteira foi sempre trabalhar no comércio. Criei minha família em Recife, morei 28 anos em Recife. Criei minha família trabalhando no comércio. Só que um comércio diferente da confecção. Tinha um pouco de a ver com a confecção, porque eu trabalhava com cama, mesa e banho e louças, plástico, alumínio. É o tipo camelô, vendendo de porta em porta. Foram 28 anos nesta caminhada e criei minha família. Só que, em meio a altos e baixos, chegou um tempo que o negócio fracassou. Fracassou totalmente. Foi quando o meu filho mais velho, o Dr. Arlindo, ele formou, conheceu Poliana. Que no caso é o esposo da Poliana. O esposo de Poliana. Depois que ele conheceu Poliana, nós conhecemos Caruaru, porque morávamos tão perto, mas não conhecia Caruaru. Passava sempre 2 vezes por ano, aí pela BR-232, mas não entrávamos em Caruaru, não conhecia Caruaru. Quando ele começou a namorar com Poliana, ele conheceu Caruaru e disse: pai, Caruaru é uma cidade boa. Só um detalhe aqui, né, que muita gente, o senhor falou, chegou no ponto aí, que muita gente imagina que Caruaru é aquela cidadezinha pequena, né, pé na areia, né, que não tem nada, mas pelo contrário, Caruaru, não só Caruaru, né, mas Caruaru, como eu falei no início, Caruaru, Toritama, Santa Cruz, é o polo de Agreste Confecções, né, e assim, no que diz respeito à confecção, é um dos maiores do Brasil, né, a gente leva em consideração aqui em como nós trabalhamos no Moda Center Santa Cruz, e muita gente desconhece isso, né? Tanto na questão de mercado e do que é movimentado de dinheiro, a economia que se movimenta aqui em cima da confecção. Sim. Lembrando que assim, a nossa cidade, junto com Toritama, né, Santa Cruz, muitas pessoas vêm, né, para as feiras, passam nas 3 cidades, fazem suas compras e vão realmente para todo o Brasil. Lembrando que daqui vem ônibus toda semana, até de cidades bem extremas, né? Como, por exemplo, Manaus, Pará, né? Então, assim, a gente realmente tem clientes de todo o Brasil vindo comprar aqui. Por quê? Um atrativo é não só a qualidade, como também o preço da mercadoria, né? Lembrando que a gente recebe aí mais de 50, 60 mil excursões e faz entregas para o Brasil inteiro. E vamos voltar lá com o seu João para ouvir um pouco mais da sua história. Pois bem, aí depois que meu filho conheceu Poliana, passou a conhecer Caruaru e falou: pai, Caruaru é uma terra boa, uma cidade boa de se morar. Recife é uma cidade boa, mas é uma cidade muito grande, uma cidade tem muita agitação, e Caruaru é uma cidade mais tranquila, cidade mais calma, boa para o comércio. Por que o senhor não começa um comércio lá em Caruaru? Eu falei: mas eu já estou tão acostumado aqui, eu não quero sair daqui. Ele: não, mas vamos assim mesmo. Poliana mesmo, algumas vezes me falou: olha, seu João, se eu fosse para a feira, vender na feira, eu sei que o senhor ia se dar bem.
eu falava, eu não me vejo vendendo em feira. Eu nunca vendi em feira, não me vejo vendendo em feira. Mas pela experiência que o senhor tinha relacionada a vendas, né, que é muito importante para quem empreende na confecção, né, porque hoje os confeccionistas são quase que um conjunto, né? É o que fabrica, é o que corre atrás, é o que vende. Isso. Então o senhor já vinha com experiência grande no ramo de vendas. Sim. Aí, veja bem, uma coisa interessante, que quando eu trabalhava no comércio lá, a gente trabalhava com cama, mesa e banho, a gente costumava amarrar aqueles pacotes de lençol. E quando eu fracassei, que acabou isso, minha esposa um dia sonhou. Aí disse, amor, eu tive um sonho, a gente amarrando uns pacotes. Eu falei, isso era quando a gente amarrava os pacotes de lençol. Ela disse, não, mas não era pacote de lençol. Eram os pacotezinhos menor, os pacotes pequenininhos. Igual o pacote de lençol, mas eram os pacotes pequenininhos. Eu falei, não sei o que quer dizer isso. Mas aí foi quando o tempo foi passando e eu acho que já era Deus trabalhando na nossa vida para a gente vir aqui para Caruaru. Porque foi um negócio cada vez fracassando e quando fracassou, que chegou num ponto que não tinha mais como a gente continuar, foi quando a gente veio aqui para Caruaru começar. Quando a gente veio aqui, que começamos na camisaria, chegamos aqui, começamos, fundamos a marca Lamarque Camisaria. Inclusive eu assisti o podcast da semana passada e Alexandre falou que ele usa o que ele produz. Eu também costumo fazer isso. Muito uso bem. o que eu produzo. Aí fundamos a marca Lamarque Camisaria e quando começamos a trabalhar com camisas, no início, eu achei interessante também semana passada quando Poliana falou que vocês iam 2, 3 para comprar um rolo de tecido, dividir. Eu fazia isso com minha filha. Fomos várias vezes no navio, chegava lá, comprar um rolo de tecido para dividir para os dois, para mim e para ela. E quando às vezes ela gostava de uma cor, eu queria outra. Aí a gente ia conversar com o gerente da loja dali da 15 de novembro para ele dar o desconto, porque você sabe que na peça tem um desconto. Isso. Se for no metro, não tem um desconto. A gente fez isso muitas vezes, chorando no pé do gerente para ele dar o desconto, porque a gente não tinha condições de comprar uma peça de tecido. E assim foi desenvolvendo e graças a Deus, hoje nós estamos no comércio já há 8 anos, como falei no início, e estamos já, temos um processo de confecção, trabalhamos mais com a parte terceirizada, ainda não temos a nossa confecção própria, trabalhamos mais com terceirizado, mas graças a Deus vem dando certo. Muito bem, porque assim, é importante lembrar, né, que as histórias se repetem. Então, assim, quando inclusive a gente... teve um sonho nessa história. Justamente, teve um sonho nessa história. Eu não contei semana passada, mas minha mãe vai vir nos próximos episódios que a gente for fazer aqui, e ela também vai poder contar uma parte também em relação ao sonho, que ela também sonhou a gente com a loja, como se estivesse vendendo muito roupa, e era como se fosse justamente no atacado, né? Então, assim, as histórias realmente se repetem, e lembrando bem que também nessa parte, né, da divisão do tecido, não só a minha, a de Alexandre, a de seu João, como de outros fabricantes da região, com certeza devem ter se repetido dessa mesma forma, né, de realmente juntar ali a família, muitas vezes é a irmã com a outra irmã, é a mãe com a filha, e assim vai caminhando até um certo ponto juntos, né? E lá na frente cada um toma o seu caminho, mas que continua com aquela mesma ideia, né? Não só de união, mas também de querer crescer cada vez mais e expandir o seu negócio. Isso, eu acredito que é muito comum, né, essa história de que tudo lá no início. É justamente desse início que eu queria que o senhor falasse um pouco mais. O senhor iniciou na camisaria, né, como praticamente já pegou carona até com a própria Poliana, que já fabricava a camisaria, mas como foi o início, né, as dificuldades que se tem. A primeira dificuldade, logicamente, bate no financeiro, né, que a compra do tecido, que muitas vezes a gente não tem o capital para iniciar da forma correta, mas conte um pouquinho só lá do início, como foi que o senhor começou, os processos, né, de que forma que o senhor está trabalhando hoje. Pronto, a gente sabe que para começar um negócio
sempre tem dificuldade. E ainda mais quando se começa um negócio praticamente sem dinheiro. Porque, como eu falei no início, meu filho sempre dizia, pai, vamos para Caruaru. Vamos para Caruaru. Minha nora também insistia. Chegou um dia que meu filho disse, pai, por que o senhor não vai para Caruaru fazer camisa e vender na feira? Poliana está se dando muito bem, Alexandre está se dando muito bem, fazendo camisa e vendendo na feira. Por que o senhor não vai? Eu cheguei para ele e disse, meu filho, como é que eu vou para Caruaru? Para começar, tem que ter um carro para sair para comprar o tecido, quando confeccionar a camisa, levar a camisa para a feira, eu não tenho um carro. Ele está certo. Quando foi uns 15 dias depois, ele chegou na minha casa e disse, pai, o senhor já não tem mais o que dizer de ir para Caruaru, porque o senhor disse que não ia porque não tinha um carro. Mas vem aqui. Chegou a gente saiu na porta de casa e ele disse, pronto, esse carro aí é seu. Era um Gol que na época era de Poliana, como ela ia trocar de carro, ele pegou esse Gol e me deu. Eu disse, falta outra coisa. Ele disse, o quê? Eu disse, como é que se começa um negócio sem ter um dinheiro? Eu não tenho dinheiro para comprar 1 metro de tecido. Como é que eu vou começar? Ele disse, quanto o senhor precisa? Aí eu disse, eu não sei, não tenho ideia. Mas como eu já era do ramo do comércio, eu tinha uma ideia mais ou menos que quanto daria para começar um negócio pequeno. Aí eu falei, na época, eu falei, acho que uns 15 mil. Vamos fazer o seguinte, vamos no banco, você tira o empréstimo no seu nome para mim começar o negócio. Aí eu até brinquei com ele na época. Eu falei, olha, você é que já está me sustentando. Então, se tirar o empréstimo no seu nome, se eu não der conta pagar, você paga. Já no seu nome você paga. Você já está me sustentando mesmo, você paga. Ele disse, está certo. Fomos no banco. Na época, ele pegou o empréstimo de 15 mil, me deu o carro e pegou o empréstimo de 15 mil para mim ficar pagando. E eu vim e comecei. Foi muita dificuldade. No início, a gente sabe que é muita dificuldade, mas também, quando a gente começou, aí eu lembrei do sonho da minha esposa. Começamos a amarrar pacote de camisa e eu lembrei do sonho da minha esposa e disse para ela, tá vendo aí o teu sonho? Esse negócio vai dar certo. Ela disse, por quê? Você não queria vir e agora está tão assim, com certeza vai dar certo. Eu falei, porque isso é de Deus. Vai dar certo porque o seu sonho está se cumprindo. A gente está amarrando pacote, de camisa. Eu falei, os pacotinhos que você sonhou, ela disse, é mesmo, eu sei amarrando uns pacotezinhos pequenos. E agora que eu estou vendo que é camisa mesmo. E eu não sei se Poliana depois vai falar também. Poliana também tinha contado um sonho, contou um sonho também que quando ela estava também em Recife, que foi para vir para cá, ela teve um sonho também. Ela, eu não lembro bem, mas era como uma fonte que muitas pessoas bebiam da água daquela fonte. Deus mostrou para ela, ou ela era uma fonte. Depois ela vai falar esse sonho também. Aí eu disse, Poliana também teve esse sonho, assim, assim, assim. E é de Deus. Então a gente veio para aqui através de quê? De Poliana. Você sonhou amarrando os pacotes, a gente está amarrando os pacotes. E vai dar certo. Agora, Alexandre, como você sabe também, Poliana também sabe, começar um negócio, como falei no início, é muito difícil. E começar assim, sem ter experiência nenhuma naquilo ali, né? Isso mesmo, sem ter. Que a gente sabe que muitas vezes você vai por um processo fazendo, né, as etapas da camisaria, que é você ter a modelagem, riscar, cortar, infestar tudo. E muitas vezes ali naquelas etapas acontece alguma coisa que você perde uma parte do corte, né? Às vezes não mediu direito, perdeu um tamanho, ou às vezes os clientes eles pedem coisas muito específicas, você acaba atrapalhando sua produção. Então a gente queria ouvir do senhor se já teve alguns episódios assim, né? De perdas, algum prejuízo, se já pensou, poxa, isso aqui dá tanto trabalho, eu já pensei em desistir em algum momento, como foi a pandemia também, né? O que foi que a pandemia trouxe de novo para a sua empresa? Olha, pensar em desistir, eu nunca pensei. Com certeza, nunca pensei, mas que teve dificuldade, teve. Logo que eu cheguei aqui, não sabia como era o processo. Minha filha já estava aqui, que tinha vindo um pouquinho antes, já estava mais ou menos por dentro do processo. A gente saiu para procurar costureira. A primeira coisa, você sabe que a gente tem que fazer, comprar o tecido e arranjar costureira para confeccionar as peças. Uma coisa interessante que aconteceu comigo logo no primeiro corte que eu cortei. O primeiro tecido que eu comprei, o primeiro corte, eu cortei um corte
manga curta, um corte manga longa. Saí procurando costureira. Eu cheguei na casa de uma costureira, em um bairro aqui, aí conversei com ela, a gente passando na rua procurando, aí tinha placa na porta. Pega-se facção. Quero até explicar que facção aqui é essas casas que confeccionam peças. Oficina de costura, oficina de costura. Aí pega-se facção. A gente foi lá, conversou com a pessoa disse, eu faço. Aí minha filha disse, olha, a gente vai trazer uma peça aqui para você fazer, a gente vê se a gente se agradar da peça, então a gente traz. Levamos uma peça, ela confeccionou a peça, no dia seguinte a gente foi lá pegar, a camisa estava perfeita, muito boa, eu levei o corte para ela fazer. Só que na minha inexperiência e assim, ansiedade de ver logo peças, ver o negócio acontecer, era um corte de 480 peças, 480 camisas, manga curta. Levei o corte todinho para ela. Aí vamos procurar mais costureira para fazer as mangas longas, um corte de 300 peças manga longa. Arranjamos outra costureira que ela costurava um shortzinho de PT para um cidadão. Aí quando ela viu a camisa lá, se gostou, eu pego, eu faço sua camisa. Mandei também fazer aquele processo, fazer uma para a gente ver. Ela fez, enfim, deixei um corte de 300 e poucas peças de camisa manga longa nessa outra costureira. Aí saí alegre, graças a Deus, arranjei 2 costureiras. Quando for daqui 15 dias, marquei que ela com 15 dias ela ia me entregar. Daqui 15 dias já vou vender na feira. Quando foi com uma semana, eu fui na casa de uma daqui, pego a manga longa. Fui na casa da primeira. Cheguei lá e disse, e aí, como é que está a produção? Ela disse, olha, não deu certo pegar nas suas peças ainda, porque eu estava com esse corte desse cidadão. 8 dias. Não deu certo ainda. Eu fui logo, marcou 15 dias, mas eu fui logo com 8 dias, porque a ansiedade. Cheguei lá e disse, não deu certo pegar suas peças ainda, porque o cidadão que eu trabalho com esse short, ele disse que queria logo, eu fui fazer o dele depois, mas no prazo eu lhe entrego a sua. Beleza. Esperei os 15 dias. Para minha surpresa, quando eu cheguei com 15 dias, na que pegou a manga longa, estava o corte do mesmo jeito. Cheguei lá, ela disse, olha, leve suas peças que eu não vou fazer não. Eu falei, por que você não me avisou antes que eu já tinha procurado outra pessoa? Ela disse, não, mas leve suas peças que eu não vou fazer suas peças. Corte do mesmo jeito. Beleza. Fui na casa da outra que tinha pego 400 e poucas peças, manga curta. Quando eu cheguei lá, ela disse, olha, suas peças é muito trabalhosa e não deu para mim fazer nada. Alexandre, olha, para minha surpresa e meu desânimo, ela tinha pego as peças, misturado tudo. Estava lá, assim, um monte de tecido lá cortado, de peça. PM, GG, manga, frente, costa, tudo misturado. Eu acho que ela fez por capricho mesmo, para me tirar do sério. Quando eu peguei aquilo, meu Deus, eu fiquei... É um balde de água fria, né? É um balde de água fria, porque o primeiro corte, aí ia acontecer isso. Eu não sabia... Hoje, se pegar e misturar assim, a gente que já tem costume na confecção, dá um trabalho. Dá muito trabalho para a gente separar, mas a gente consegue. Imagina o primeiro corte, não tinha experiência com nada. E você vê, né? Isso já tem 8 anos que aconteceu. E, infelizmente, isso ainda acontece. Né? Tanto por inexperiência de quem está começando, como realmente por falta de responsabilidade de quem está recebendo o serviço. É por isso que a gente fala tanto na tecla, né, da formalização, que isso realmente, quando você entrega suas peças em uma empresa, né, realmente traz uma confiança. Quando você deixa hoje numa facção, numa oficina de costura, que é toda regulamentada, toda direitinha, né? Aquilo ali, mesmo que você tá pagando mais caro, foi o que eu falei mas passada, você né? vai estar com uma podcast. peça de qualidade, com uma pessoa que tá ali representando uma empresa e não simplesmente uma pessoa assim aleatória, né, que tá pegando, porque minha gente, imagine só que 400, 500 peças ali eram quase 800 peças, né, de uma pessoa que estava começando, ou seja, tudo que ela tinha ela colocou ali. Né? E a gente vê que esse episódio que aconteceu com o seu João há 8 anos atrás ainda acontece, porque é o que mais a gente escuta e é o que mais a gente vê. Que é uma tecla que eu falei no outro episódio acerca da formalização.
né, que quando a gente fala de formalização, não é a questão de apenas formalizar no sentido tributário, de se pagar imposto, mas realmente é a forma de se organizar, né, as facções, porque, como eu falei, que é um braço forte da nossa região, a oficina de costura, um braço muito forte, né, mas que poderia ser muito mais forte se de fato houvesse essa preocupação, né, de se assumir a responsabilidade. O senhor estava com um corte ali de quase 780 peças. Se a gente for colocar um custo aí de R$30, R$35, né, quanto que não vai dar para quem está começando? Então, além da questão do tempo que o senhor perdeu, né, de não ter as peças prontas no tempo hábil para se vender, né, ainda correu o risco de até perder, né, esse corte que estava todo misturado. Se de fato o senhor não tivesse a persistência, teria desistido já de primeira. Com certeza. Eu peguei, Alexandre, eu peguei essas peças na casa dela. Até então, eu fiquei triste porque as camisas não ficaram prontas, mas eu não sabia, eu não tinha noção do que seria aquilo tudo misturado. Peguei, coloquei tudo dentro do carro, levei na casa da minha filha. Quando cheguei, falei para minha filha: olha para aqui o que a costureira fez com as peças. Não fez nada. E olha o que ela fez. Ela disse: pai, isso aí é tão difícil para dividir. Aí, olha pai, não sei nem o que você vai fazer com isso aí. Aí comecei a desanimar. Comecei a ficar triste. Mas não querer desistir, mas fiquei triste. Aí tinha uma moça que caseava para ela, ali perto da casa onde ela morava, na rua da mãe de Poliana, aquela que caseava mais para cá um pouquinho. Quando chega ali, dobra naquela... Aí a gente foi lá, ela disse: olha, eu consigo separar isso aí tudinho e fazer, mas como eu tenho muito trabalho, eu posso ir fazendo aos poucos. Se tiver paciência de esperar. Eu levei e deixei tudo na casa dela e fui começar de novo, comprar mais tecidos para começar a fazer novamente. A primeira, que era as mangas longas, nem tanto, porque ela me entregou o corte do mesmo jeitinho, nem mexeu, mas essa misturou tudo. Olha, Alexandre, essa pessoa que eu botei para costurar passou mais de 3 meses para terminar essas peças todas, separando o que era frente, o que era costa, o que era P, o que era M, o que era G, o que era G. Passou mais de 3 meses para conseguir me entregar esse corte todo. Desfazer o que essa outra, o erro da outra e confeccionar as peças. É coisa para a pessoa desistir, mas como eu não sou de desistir fácil, eu costumo dizer que quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou em frente, e graças a Deus fui em frente e deu certo. Logo em seguida, uma das primeiras coisas quando começou a coisa dar certo, que eu pensei foi me formalizar no sentido de questão tributária. Foi me formalizar porque eu já tinha apanhado muito lá atrás e não queria passar por isso novamente. Aí você vê que eu comecei no ano de 2015, no ano de 2017 já me formalizei tudo direitinho. Outra coisa que eu pensei logo no início foi de registrar a minha marca, Lamarque Camisaria, que inclusive foi o nome escolhido por meu filho. Logo que eu comecei também, já procurei registrar a marca para também não ter problema, porque eu ainda não tinha tido problema nesse sentido, mas eu já tinha uma noção que trabalhar com marca sem registrar, pode ser que a gente esteja usando marca de alguém por aí e dê problema depois. Procurei também trabalhar tudo direitinho. Hoje, graças a Deus, a minha marca é registrada, eu sou formalizado. Ainda não tenho a minha confecção própria de camisa, mas tenho de calças, coloquei agora esse ano em Toritama, e graças a Deus o negócio tem fluído e está indo muito bem. Em relação à pandemia, como foi quando o senhor recebeu aquela notícia de que tudo iria fechar? Olha, foi difícil. Eu confesso que eu fiquei um pouco balançado, porque no dia 16 de março, quando disseram que as coisas iam fechar, e a gente não ia poder abrir box, não ia poder abrir loja, não era só aqui, e era no Brasil todo, eu confesso que eu fiquei preocupado. Por quê? Porque, como vocês sabem, a época do São João aqui é época de temporada. E mês de março já é o mês que a gente está se preparando para o São João. Isso. Comprando tecido, xadrez, estocando camisas xadrez, fabricando camisas xadrez. E eu tinha, como no ano anterior, tinha sido um ano muito bom no São João,
mas eu não tive como comprar tecido antes, começar a estocar camisa. No ano de 2020, no ano da pandemia, eu já tinha comprado bastante tecido, já tinha bastante camisa pronta. Eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Fechou, não vai ter São João, não vai ter como vender. O que eu vou fazer? Mas, graças a Deus que Deus, quando está no negócio, eu falo isso porque eu tenho muita fé em Deus e sei que quando Deus está no negócio, não tem nada que venha atrapalhar. De início foi difícil, a pandemia, meu filho, por ser médico, me disse logo que tinha que ficar dentro de casa, não podia sair. Eu passei 3 meses trancado em um apartamento, só eu e minha esposa, sem poder sair para lugar nenhum, sem receber visitas de ninguém. Alguém pode até pensar, mas o que você fazia? Trancado do apartamento, como era que fazia? Quando a gente precisava de alguma coisa, ligava para qualquer um dos filhos, eles compravam, levavam, deixavam na porta do apartamento. Quando colocava lá que descia, era que ligava e dizia, olha, as compras que vocês pediram estão aí na porta do apartamento. A gente abria a porta e pegava, e às vezes via eles de cima do apartamento e eles lá embaixo. Tanto meu filho como minhas filhas. E eu trancado no apartamento com minha esposa e só pensando no negócio, como é que vai ser meu negócio. Mas graças a Deus que quando isso foi em março, passou meio o resto de março, abril, em maio, como vocês sabem, começou a abrir o comércio em algumas cidades e a gente começou a vender online. Porque até então a gente vendia online. A gente tinha os clientes, mas só aqueles clientes conhecidos, que já conhecia a mercadoria. Mas aí graças a Deus que quando começou, não vendia as camisas que eu tinha produzido todas, mas vendemos bastante. E a pandemia, eu até quando alguém me pergunta, eu costumo dizer, a pandemia foi em relação a doença, a pandemia em si, a perda que a gente teve de alguns familiares, como eu mesmo perdi meu sogro, perdi alguns primos, enfim, por conta da pandemia, foi muito ruim. Mas para o comércio, eu costumo dizer que foi muito bom. Acelerou, na verdade, né? Com certeza. O que a gente já havia falado, que a pandemia ela trouxe acelerou aí pelo menos 5 anos a questão do digital. Só voltando um pouquinho atrás, alguns pontos que o senhor falou aqui, né, que pode vir a servir de exemplos para as pessoas que nos escutam, que nos assistem, foi acerca da ajuda que o senhor teve lá atrás do seu filho, né, do carro, do empréstimo, e algo que eu também falei no outro programa foi a respeito de ajuda, que no início, muitas vezes a gente, seja no capital, né, seja na questão financeira, seja no investimento intelectual, né? O financeiro é muito importante, mas a parte intelectual, quando se tem alguém para ajudar, para lhe mostrar o caminho, para lhe ensinar como que se faz, também é muito importante. O senhor teve a sorte de seu filho chegar e já lhe presentear para o senhor poder dar um pontapé inicial. Mas a gente sabe que muita gente não tem essa possibilidade, né? E é muito mais fácil correr atrás de um conhecimento de alguém que já sabe para indicar para que norte que vá, até por questões. O senhor passou pela questão aí desse perrengue com a costureira, que acabou que atrapalhou o seu corte. E isso é normal, viu? Para o pessoal que está nos ouvindo aí, isso é muito normal na confecção. É quase que 100% todo mundo passa por esse tipo de coisa. Com certeza. Mas muitas vezes eu falei semana passada a respeito de ajudas, né? Que às vezes a gente fica com vergonha de pedir ajuda, né? E uma coisa que poderia acelerar muito, né, são os processos dali do início, seria buscar esse tipo de ajuda, né? Justamente. Na parte financeira parte de conhecimento. E na parte de conhecimento, que é muito bom, né? Então, eu sei que o senhor depois foi aprendendo com o tempo, né? E na maioria das vezes é assim, a gente acaba aprendendo com os nossos erros, mas muito, muito melhor é aprender com os erros dos outros, né? E eu sei que hoje, se o senhor fosse ajudar alguém para começar na confecção, você já sabia direcionar para que essa pessoa não cometesse os mesmos erros que o senhor cometeu. É aquela coisa, né? Você pular etapas, aquelas etapas que são amargas, como a gente fala, que né? precisa ser passado, precisa, né? Até porque faz parte do processo. Para você chegar em um determinado... eu sempre digo, né, que Deus não dá nada, né, sem que não tenha assim um preço a pagar. Justamente. Né?
não é que você vai pegar atalho, né? Mas você vai se utilizar da sabedoria que o próprio Deus nos dá. Com certeza. Para a gente poder acelerar algumas coisas ali, né? Então, tudo isso que o senhor contou, né, de uma forma bem para que se possa entender de uma forma bem explícita, que de fato lá atrás, isso para você que está começando agora, a perseverança faz parte, né? A perseverança, a persistência, a vontade de conseguir chegar no ponto final, né? O senhor falou de sonho, né? Está parecendo mais história de José. A história de José. Fala de sonho da outra vez, está se falando de sonho agora, mas muitas vezes quando a gente tem uma ideia, algo da parte de Deus que nos mostra que algo vai acontecer, a gente imagina que ponto A, ponto B, né? É daqui para cá. E muitas vezes não é. A gente que é ser humano, a gente se imagina qual a menor distância entre dois pontos. É uma reta. E quando a gente vê que vai acontecer alguma coisa, a gente imagina que vai acontecer alguma coisa, a gente imagina que vai ser dessa forma, né? Daqui para cá. E às vezes não, todas as vezes, né? Tem que passar por todo um processo para que muitas vezes lá na frente, hoje o senhor já está com uma fábrica, né? Não de camisaria, mas de calça. A gente está falando especificamente de camisaria porque aqui nós somos 3 camiseiros. Justamente. Certo, né? Mas para qualquer tipo de peça, né? O trabalho, o retrabalho. O processo é praticamente isso. o mesmo. É o mesmo. Né? Mas, e lembrando assim, né? Que hoje em dia as pessoas já têm justamente essa etapa pulada no sentido de um custo fixo, que é você ter uma loja, você ter um box ali, porque justamente a pandemia, com essa celeridade que ela deu, trazendo o digital mais para perto, tem pessoas que não têm mais ponto físico, né? Tem pessoas que não precisam estar com ponto físico no Moda Center, nem em Toritama, nem em Caruaru, né? Basta ter realmente só um Instagram e ter uma peça boa de qualidade com preço bom, que consegue vender, consegue fazer entregas, pulando justamente essa parte aí de um custo fixo, que é bem relevante. Eu me lembro que na época da pandemia a gente chegou a fechar também 2 lojas, então assim, que tinha um custo muito alto, e a gente fechou essas lojas e a gente, tipo assim, tirou esse custo e vendeu muito mais, focando realmente só no online. Agora, interessante, Alexandre, Poliana, que a gente não quer passar pela dificuldade. De jeito nenhum. Não quer. Mas muitas vezes é necessário a gente passar aqueles perrengues, como você falou, pela dificuldade. Às vezes é necessário, porque eu aprendi que nada vem fácil. As coisas que vêm sempre vêm com dificuldade, com persistência. A que de fato prevalece, ela tem que vir com... Meu pai costumava dizer, meu pai era uma pessoa leiga do interior, mas ele costumava dizer que tudo aquilo que vem fácil, faz fácil. Verdade. Precisa a gente passar pela dificuldade, persistir, para poder a gente dar valor àquilo que a gente conseguiu. Porque aquilo que vem fácil, você vai também desperdiçar fácil. A perseverança é a semente para a recompensa, né? É isso mesmo. E quando a gente fala de recomeço é difícil. Eu lembro que a gente, ainda no início, logo um ano e pouco depois que eu estava com o box em Santa Cruz, eu aluguei uma loja em Toritama e começamos uma loja em Toritama também. Eu e minha esposa. Todo o processo era eu e minha esposa somente. Era para comprar tecido, era para levar em costureira, era levar para casear, pregar botão, fazer aprontamento e levar para a feira. Todo o processo era esse. E veja bem a dificuldade. Muitas vezes a pessoa vê quando você está lá em cima, já chegando tá da metade da escada para lá. Aí a pessoa quer também começar da onde você já está. Mas não pode ser assim. Não olha para onde você começou, o primeiro degrau, para você conseguir subir o primeiro degrau, a dificuldade que foi. Se hoje você está já quase chegando no topo da escada, mas você lutou para começar, você começou lá de baixo. E a pessoa às vezes vê e diz, mas eu vou começar também porque ele já está lá, eu vou chegar lá também. Caiu de paraquedas, né? Não quer passar pela dificuldade. É um processo, né? Então, a gente alugou essa loja, como eu falei, alugou essa loja em Toritama. Quando era no dia da feira em Toritama, que sempre foi no domingo,
no dia da feira em Toritama, eu deixava minha esposa na feira e voltava aqui para Caruaru. Minha esposa ficava na loja, trouxe minha cunhada para ajudar ela na feira e voltava aqui para Caruaru para ficar arrumando as peças para levar para Santa Cruz, porque a gente não tinha peça para as duas, para a loja e para o box. As peças estavam na loja, eu ficava aqui indo em costureira, indo em caseado, pessoas de aprontamento, para conseguir. Quando era no final do dia, chegava em Toritama com a mercadoria que tinha aprontada aqui durante o dia, fechava a loja à noite lá, pegava toda a mercadoria que tinha na loja, colocava em sacolão, botava no carro, levava a mercadoria para Santa Cruz. Aí chega lá, o carro lotado de mercadoria, a gente não podia logo descarregar a mercadoria, colocar no box, tinha que ficar no carro para descarregar de manhã. Dormir dentro do carro, eu e minha esposa, no banco da frente do carro, muitas vezes sem dar nem para reclinar o banco. Dormir sentado no banco da frente, fizemos isso muitas vezes. Na segunda-feira era a feira de Santa Cruz. Quando terminava a feira de Santa Cruz, outro processo, pegar toda a mercadoria que tinha no box e trazer para Toritama. Por quê? Porque na próxima semana, a primeira feira ia ser em Toritama. E a gente não tinha mercadoria para começar em Toritama. Então, a mercadoria que tinha era aquela que tinha sobrado de lá. E o que a gente ia produzir durante a semana, trazia toda a mercadoria novamente. Aí começava tudo de novo. Para começar tudo de novo. Chegamos muitas vezes na segunda-feira, já no final da tarde, quando eu chegava, às vezes deixava minha esposa em casa, nem entrava em casa. Deixava minha esposa em casa e já ia para comprar tecido, para levar para o corte, para começar o processo novamente para a próxima semana. Pois é, e vocês que estão nos ouvindo agora, percebem que a história, pessoal, da região, o que a gente pode falar, né, da nossa região especificamente, se repete. E isso está acontecendo hoje com novos fabricantes que estão começando. Justamente. Então, assim, não desanimar é o ponto mais importante, perseverar. Né? E se você vê, como a gente falou, né, semana passada, sobre a teimosia e a persistência. Teimosia é você realmente ver e ouvir, não só você, como muitas vezes o teu cliente falando para você melhorar aquela mercadoria, o teu cliente pedindo para você mudar alguma coisa no formato, né? Às vezes na própria modelagem. Então, é muito bom a gente dar ouvido ao nosso cliente, porque é ele que vai fazer a gente chegar onde a gente está chegando hoje. Né? Então, assim, muitas vezes você quer passar por cima de etapas, mas que isso realmente não é bom. O bom é você realmente passar por todas as etapas e ouvindo por onde você vai passando, você vai ouvindo de um, ouvindo de outro e melhorando a cada dia. Ouvindo o podcast Confeccionistas. Ouvindo o podcast Confeccionistas, justamente para que você veja que não é fácil chegar onde a gente chegou, tá? E a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. Porque sua meta que você está começando hoje pode ser a nossa, mas a nossa já é outra meta que a gente quer chegar lá e quer alcançar. Mas o bom é que em tudo isso a gente perseverou. E lembrando que ainda hoje, nos dias de hoje, mesmo a gente já tendo mais de 10 anos aí de história para contar, né? A gente ainda, às vezes, ainda acontece erros. Não que a gente programou para passar no sentido de que a gente já passou uma vez e vai passar de novo, mas no sentido de vocês compram um tecido chega com problema. Eu estava conversando com o seu João semana passada sobre alguns tecidos e a gente justamente às vezes se depara com situações que aconteceu lá no passado e que às vezes ainda acontece nos dias de hoje. Só que nos dias de hoje a gente já tem uma solução para aquele problema e no passado, muitas vezes, aconteceu com o seu João, que não sabia o que ia fazer. Perdido. Isso mesmo. Fica difícil. No passado, quando acontecia, a gente não sabia, não sabe, ficava sem saber o que fazer. Foi o que aconteceu comigo, eu fiquei sem saber o que fazer. Hoje, quando acontece, porque problemas sempre acontecem. O empreendedor, ele sempre vai encontrar problema. Sempre. Mas, como a gente está já há algum tempo no ramo, como a Paulina falou, há mais de 10 anos, eu estou há 8 anos, quando vê o problema, a gente já sabe por onde resolver o problema. Porque a gente já tem um caminho andado. Para a gente chegar aqui, a gente percorreu um caminho, a gente já enfrentou problemas, já enfrentou dificuldade. E é isso que o empreendedor enfrenta. Agora, uma das coisas é persistir
e não desistir. Porque tem pessoas que querem chegar lá, mas na primeira dificuldade desiste. Na primeira dificuldade para. Não pode ser assim. A gente já está quase encerrando, né, esse programa de hoje, mas eu queria que o senhor me falasse até que ponto a fé, né? Eu até frisei semana passada aqui, nós não estamos fazendo um programa acerca de religião, mas da fé que todo mundo tem, né? A vontade de fazer a coisa acontecer, a fé em Deus. Até que ponto a fé auxiliou para que o senhor pudesse recomeçar depois de já ter tido um negócio, né? De já ter praticamente falido, né? Encerrado ali, e o senhor teve forças para recomeçar. Até que ponto que foi que a fé ajudou o senhor nessa nova jornada? Olha, Alexandre, você falou aí praticamente falido. Não foi praticamente falido, foi literalmente falido. Eu não tenho vergonha de dizer. Literalmente falido. E quem esteve na posição que eu estive, eu não vou falar mais do que passou lá para trás, mas quem esteve na posição que eu tive, e ficar na posição que eu fiquei, e recomeçar novamente, a pessoa tem que ter muita fé em Deus. Só Deus mesmo, porque se não for Deus na vida da pessoa, a pessoa não vai. Com certeza. É por isso que muitas vezes a gente vê por aí pessoas, ouve histórias de pessoas que suicidaram, tiraram sua própria vida, porque são pessoas que não têm Deus. Porque se a pessoa não tiver Deus na vida, realmente numa hora dessa, a fé em Deus contribui. Não vou dizer que contribui muito, mas contribui com tudo. Porque a gente sabe que existe um Deus, nós temos a fé em Deus, sabemos que existe um Deus, e sabemos que todo o processo que a gente passa, como você, Poliana, sabe, que a Bíblia diz que Deus não dá um peso que a gente não possa conduzir. Ele só dá um peso segundo as nossas forças. Então, a gente sabe que aquilo que a gente está passando é porque Deus está permitindo. Mas a gente sabe também que a gente acredita em Deus e sabe que Deus vai levar aquilo até enquanto a gente suportar. Então, isso é que nos leva a erguer a cabeça e saber que Deus está no controle, Deus está no comando, e uma hora aquela situação vai passar. Porque a gente sabe que prova, ela não dura todo o tempo. Sabe que dificuldade, para a gente que crê em Deus, ela não dura todo o tempo. E sim, se a gente não tiver Deus e baixar a cabeça e acreditar que aquilo é aquilo mesmo, e a gente vai ter que viver naquilo mesmo, aí sim, ela fica todo o tempo. Mas a gente que acredita em Deus, sabe que aquilo, uma hora Deus vai reverter aquela situação. E foi o que aconteceu comigo. Como já falei no início, ajudado por meu filho, Paulina também sempre dizia: seu João, se o senhor for para Caruaru, fazer camisa, vender na feira, vai dar certo. Inclusive, voltando um pouquinho, comecei o negócio, que ela disse: se o senhor, em vez de começar esse negócio, o senhor fosse para Caruaru, o senhor ia se dar muito bem, mas eu insisti. Eu acho que isso são etapas que a gente tem que passar, porque se não fosse para mim passar por aquela etapa que eu passei, que Poliana sabe, não vou comentar agora, mas Poliana sabe, se não fosse para eu passar por aquela etapa, eu tinha aceitado logo o conselho dela e do meu filho e tinha vindo logo aqui para Caruaru, mas não. Insisti em um trabalho lá que não tinha nada a ver comigo, não deu certo, para depois vir para cá. Mas se fosse questão de muitas pessoas que não têm a fé firmada em Deus, com certeza não tinha chegado aonde a gente chegou. A gente chegou aqui, primeiramente, Deus, e segundo, a ajuda do meu filho e os conselhos de Poliana, que a gente está aqui hoje, graças a Deus, tem permanecido com a nossa fé firme em Deus e no nosso trabalho. Coisa boa, né, gente? A gente escutar uma história de perseverança, de fé de ação, recomeço, né, justamente, de recomeço,
né? Uma história que hoje a gente pode contar, uma história de sucesso, né? Que Deus abençoou, que ele também se esforçou, fez sua parte, né? Que muitas vezes a gente só quer que Deus faça a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa, né? E a gente hoje está encerrando o nosso segundo podcast, né, Alexandre? Isso, e o que a gente pede para você é que você compartilhe, né? Que se inscreva lá no canal, não apenas assista, mas que se inscreva no canal, porque tudo que está sendo debatido aqui, né? Nós vamos trazer aqui algumas algo mais técnico, né? Para você. Falamos aqui de marca, né? De registro de marca, falamos da questão da formalização, que é importante. Então, nos próximos programas nós vamos começar a trazer, né? Pessoas, né? Precificação de produto, que é muito importante, né? Hoje as pessoas trabalham de uma forma, acham que está ganhando dinheiro e na verdade está tirando do bolso. Justamente. Então, nos próximos programas vocês fiquem ligados, né? Peço que vocês, vou pedir mais uma vez, que vocês se inscrevam, compartilhem, curtam, né? Porque a gente quer que esse conteúdo chegue para mais pessoas. O máximo possível, né? Pessoas que justamente estão começando e estão nessa fase de aprendizado, né? Que não termina nunca. Então a gente queria agradecer ao nosso amigo, né? Nosso parceiro da confecção Sogro de Poliana, o seu João, né? Ele vai dar as considerações finais. Pois é, também quero aqui agradecer a vocês pelo convite. E estou muito honrado de estar aqui. E sabemos que é isso mesmo, a gente tem que ir seguindo as etapas. Dificuldade vem, mas se a gente seguir as etapas certinho, uma das coisas principais é o caráter da pessoa e a honestidade. Isso é primordial para o empreendedor. Porque se a pessoa quiser começar, quiser pular etapa, eu costumo dizer o seguinte, quiser subir fazendo dos outros degrau, fica difícil. Fica difícil, porque se você pisar, às vezes eu até brinco, se você pisar no ombro de uma pessoa forte, ele vai lhe segurar, você sobe um pouquinho. Aí você vai pisando, uma hora você vai pisar num fraco que ele não consegue e você cai. Quando vê, tá lá embaixo. Fulano caiu, por quê? Porque ele quis subir fazendo dos outros degrau. Quis queimar etapas. E não é assim. Então, agradeço a vocês, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. E é assim, vamos continuar e vamos em frente, que com certeza, com fé em Deus, dá certo. Então, pessoal, é isso, né? Esperamos você no próximo episódio.